Boa noite, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente numa noite de segunda-feira. É um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha trajetória e mostrar para vocês que sim, é possível a gente chegar até Harvard. E junto comigo trouxe duas pessoas maravilhosas que também vão dividir suas histórias, suas trajetórias. A gente vai explicar um pouquinho sobre como que funciona o processo de aplicação para os cursos em Harvard, assim como para o programa de mentorias da HBS, que vai abrir em breve. Então, vou colocar aqui junto comigo Davi e Itamar, que aceitaram essa missão de conversar um pouquinho com vocês hoje e dividir um pouco de toda a trajetória deles. Massa, obrigado, aí, Helena. Davi? Pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Davi, eu sou de Maceió, estou aqui em Harvard fazendo um mestrado em antropologia médica. Eu sou neurocientista molecular no meu bacharelado, e eu tenho a honra de servir como presidente da HBS, que é a Associação de Brasileiros em Harvard. Vou deixar o Itamar se introduzir aí também. E a gente começa com a nossa apresentação, que a gente preparou com muito carinho para vocês, para mostrar que esse sonho pode estar muito mais próximo do que vocês imaginam. Aí, Itamar. Boa, valeu, Davi. Obrigado, Helena, também pelo convite. Eu estou estudando aqui em Harvard, estou fazendo mestrado em Computational Science and Engineering, mas eu sou formado, minha graduação pela Federal da Paraíba, eu sou de João Pessoa originalmente, estava lá algumas semanas atrás, inclusive aproveitando o verão, e estou super animado aqui para falar com vocês. Então, vamos começar. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Vamos ficar aqui os três do ladinho. E vou convidar o Davi, o presidente da HBS, para contar um pouquinho para vocês o que danado é a HBS, o que a gente faz. Vai lá, Davi, conta para eles o que é a HBS. Boa, com certeza. Então, pessoal, a HBS é a Harvard Brazilian Association of Students and Scholars. Então, é a Associação de Brasileiros em Harvard, né, como a gente coloca a tradução. E nós somos a associação que tem a missão de não só conectar os brasileiros que estão aqui em Harvard, mas também conectar os brasileiros de Harvard com o Brasil. Então, a gente faz isso através de várias estratégias. A gente tem vários eventos que a gente traz pessoas para vir palestrar em Harvard, para falar com a gente aqui com o corpo docente de Harvard e também com os alunos brasileiros. Também a gente faz várias iniciativas relacionadas a desenvolvimento profissional de alunos e pessoas interessadas, e também a minha parte favorita da HBS, que é o nosso programa de mentoria, que a gente vai, claro, apresentar para vocês com mais detalhes, que é para ajudar pessoas que estão querendo se aplicar para vir estudar aqui em Harvard, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e a gente oferece essa mentoria gratuita, personalizada, que a gente vai explicar um pouco mais em breve. Helena, pode passar o slide, por favor? Então, hoje na nossa agenda, a gente vai, né, falar da trajetória de nós três para mostrar alguns caminhos diferentes, né, que chegaram até aqui, falar sobre o processo de application finalmente, e abrir para perguntas também no final. Então, só para dar meio que um overview aí do que é Harvard, né, essa medusa, essa universidade que é gigante e que às vezes as pessoas podem ficar um pouco perdidas. Então, quando eu digo que a HBS é a Associação de Brasileiros em Harvard, eu digo que é a única associação que cobre a universidade por completo. Harvard tem 13 escolas, como se fossem 13 faculdades. Então, Harvard University é o geral, e tem o Harvard College, que é o que é mais conhecido pela graduação, então é a mais famosa. Então, todos os programas de graduação são ofertados pelo college, e depois do college tem os 12 programas de pós-graduação. Então, tem a Business School, Continuing Education, Dentistry, Design, Divinity, Education, Engineering, Government, Graduate School of Arts and Sciences, Law, a Medical School e a Public Health. Então, cada um de nós três está em uma escola diferente aqui, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, dependendo do programa que você está querendo ir, você vai olhar para uma das escolas diferentes de Harvard.
Então, se você quer na graduação, é no college, e dependendo da sua área da pós-graduação, será em uma escola diferente. Sem mais Isso é delongas. importante. Pode Isso é falar. importante porque cada escola tem um site específico onde você vai poder entrar e vai ver todos os cursos, quais os critérios de aplicação, enfim, mais informações a gente encontra diretamente no site das escolas, do curso que você quer aplicar, tá? Então, vamos Exatamente. lá. Vai lá, Helena. Vamos lá. Vou começar por mim. Eu tenho 30 anos, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, sou potiguar. Me formei na UFRN em 2016.2, eu sou biomédica, sou especialista em hematologia e em citometria de fluxo. Eu coloquei citometria de fluxo aqui em negrito, porque vocês vão entender que essa bendita técnica mudou a minha vida da maneira mais inesperada possível, tá? E eu tô aqui, já dando um spoiler, eu estou aqui por causa dessa bendita técnica de laboratório. Como eu falei para vocês, eu fiz minha graduação na UFRN. Eu coloquei essa foto aqui, se tiver alguém que não é de Natal, talvez não entenda, porque durante minha vida eu descobri que as pessoas fora de Natal não têm essa tradição de raspar a sobrancelha e raspar a cabeça. Isso é comum na UFPB e em Alagoas também, que o pessoal do Sudeste me achava louca. Me dizia que eu era louca. Não, isso não existe. Mas, enfim. Fui lá minha sobrancelha em 2012, eu acho. E como vocês podem ver pelo layout aqui de onde eu tirei o print da minha aprovação no vestibular, nem era nem ainda, vocês podem ver que faz um tempinho. Quero deixar bem claro aqui que minha graduação na UFRN me preparou para todos os meus próximos desafios que eu vou mostrar para vocês aqui. E eu acho que a virada de chave de tudo isso foi quando eu decidi aplicar para o programa Ciências Sem Fronteiras. Para quem não sabe, era um programa do governo federal que dava bolsas de estudo para estudantes de graduação. Eu acho que era só graduação na época. E eu fui aprovada e fiz um ano da minha graduação em biomedicina no Reino Unido, na Inglaterra, tá? E foi lá que minha visão de mundo se expandiu, assim, absurdamente, e eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de ter um choque cultural, de estar no meio de muitas pessoas, de muitas nacionalidades diferentes, e tive a oportunidade de ver coisas que eu acho que só fora do Brasil mesmo que eu poderia ver e vivenciar, sabe? Então, eu digo que esse programa mudou o meu jeito de ver a vida e me guiou para onde eu queria chegar, tá? Terminando a UFRN, eu decidi que eu iria seguir minha carreira utilizando essa bendita técnica que eu tinha aprendido durante a graduação e que eu tinha achado ela o máximo. Para quem não é da área de saúde, sendo muito rápido, assim, é uma técnica de laboratório que se usa muito na pesquisa científica, mas, como no meu caso, se usa também para diagnóstico de leucemias e linfomas, tá? Como eu sabia que eu queria seguir essa carreira, eu comecei a procurar programas que me dessem mais experiência em citometria de fluxo. Foi aí que eu decidi fazer minha especialização no Hospital Albert Einstein. Eu fui aprovada, mudei para São Paulo, juntei meus trapinhos, fui para São Paulo. E, enquanto eu estava no Einstein, eu ainda tive minha primeira oportunidade de emprego e fui aprovada para ser biomédica no Hospital das Clínicas da USP. Nesse meio tempo, eu tive diversas outras oportunidades internacionais. Fiz treinamento em citometria de fluxo na República Tcheca, apresentei trabalho na Bélgica, fui para França fazer treinamento. Então, assim, como falei para vocês, essa técnica literalmente mudou a minha vida, tá? E foi por causa dessa bendita técnica e de estar cansada de explicar para os meus amigos o que eu fazia, que eu decidi criar o Hemoflow, que é um Instagram, começou com o Instagram, hoje é um pouco mais que isso, mas o Instagram era onde eu compartilhava e explicava um pouquinho mais
sobre o que era a citometria de fluxo. E foi aí que, em 2023, eu fui convidada para apresentar esse meu projeto, o Hemoflow, no maior congresso de citometria de fluxo do mundo, em 2023, no Canadá. Então, como vocês podem ver, mais uma vez, provando que a citometria de fluxo mudou minha vida. E se vocês não estão achando que isso é real ainda, eu, durante a pandemia, recebi essa mensagem no LinkedIn de uma recrutadora perguntando se eu tinha disponibilidade de mudar para Boston e se eu queria começar um processo seletivo para uma vaga de emprego em citometria de fluxo. E eu falei que sim. Por alguns instantes eu achei que era golpe, queriam roubar meus órgãos, enfim, me traficar. Mas eu falei, vamos, vou dar a cara a tapa e vou dizer que sim. E alguns meses depois, juntei tudo que era mais importante na minha mala para trazer comigo e virei funcionária do MIT, uma das maiores instituições de ensino do mundo, que está aqui em Boston, e fiquei lá trabalhando com citometria por 10 meses, até que surgiu mais uma oportunidade e minha carreira, que eu achei que já estava 100% alinhada, deu uma curva e eu mudei de trabalho aqui nos Estados Unidos, ainda em Boston. Fui trabalhar no Beth Israel Deaconess Medical Center, que é um dos hospitais da Harvard Medical School, e eu tinha a missão de liderar a criação do laboratório de citometria clínica deles do zero. Então, como nordestina, como brasileira, enfim, eu só dei a cara a tapa, falei, vou aceitar esse desafio e eu sei que de algum jeito eu vou dar conta. E aqui, como vocês podem ver, essa fotinho feliz, foi o dia que realmente o laboratório começou a funcionar, em maio do ano passado. Eu nunca vou esquecer desse dia. E, além disso, me tornei especialista em citometria de fluxo, fazendo uma prova de certificação internacional aqui nos Estados Unidos. Como se não bastasse, eu ainda tive, por causa de todos esses feitos, eu ainda recebi a medalha de mérito educacional Noil de Ramalho pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E como se não bastasse, eu virei nome de turma na UFRN em 2022.1. Eu até hoje não acredito. Fui lá ver com os meus próprios olhos e sim, existe uma turma de biomedicina chamada Helena Varela de Araújo. Então, assim, vou lembrar disso, dessa homenagem que os alunos fizeram para mim para o resto da minha vida, tá? E mais recentemente, já que eu assumi um cargo de liderança no hospital e a gente pretende expandir o laboratório, eu decidi aplicar para o mestrado em Clinical Service Operation na Harvard Medical School. Falando rapidamente aqui como que foi meu processo de aplicação, eles me pediram um currículo, 2 cartas de recomendação, um personal statement, que é onde você vai falar o porquê que você quer fazer esse curso, o que é que vai ajudar na sua conquista profissional, enfim. O histórico da graduação, e eu esqueci de colocar aqui, mas tiveram muitas entrevistas, tá? Com o corpo docente, com ex-alunos, com os coordenadores do curso. E aí, recebi minha famosa carta de aceite em dia 8 de março, nunca vou esquecer também. E logo depois, eu decidi aplicar para uma bolsa de estudo da Harvard Medical School, só para alunos de mestrado. E eles têm um foco em ações de diversidade e inclusão, tá? E eles pediam uma carta de recomendação de alguém que pudesse dizer o que você faz na sua vida que auxilia na diversidade e inclusão. Além disso, uma carta e outro personal statement mostra que você tinha que falar o porquê que você merecia essa bolsa e o que você faz de diferente no mundo, tá? Ganhei essa bolsa e falando um pouquinho mais sobre as outras coisas que estão
meio que ligados a Harvard. Sou parte hoje da HBS, que o Davi explicou um pouquinho para vocês no início. Sou a officer da Harvard Medical School. E, além disso, eu faço parte do PUB Boston. PUB, a sigla PUB significa Pesquisadores Universitários Brasileiros em Boston. E a gente tem reuniões mensais para discutir ciência e mostrar o que os brasileiros estão fazendo de interessante aqui em Boston. E a gente come coxinha também, o que é bem importante. E é isso, vou passar a bola aqui para Itamar. Eu acho que já passei do meu tempo. Vai lá, Itamar. Boa. Bom, pessoal, falar um pouco também sobre a minha história antes de vir aqui para Harvard e falar um pouco sobre a motivação de ter vindo. Eu tenho 25 anos, como eu mencionei, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba. Sou formado em Engenharia da Computação pela UFPB e atuei na minha carreira como tanto engenheiro de Machine Learning quanto engenheiro de software, que é meio que a interseção da área que eu atuo hoje em dia. Aí pode passar, Helena. Durante a minha graduação na UFPB, foi bem interessante que eu tive umas oportunidades bem legais. E uma delas foi poder trabalhar na Meta, no Facebook. Eu fiz 2 estágios lá. E foram estágios internacionais que eu pude morar em Londres por 6 meses enquanto eu trabalhava. Foi uma experiência super legal e foi aí que eu comecei a me aprofundar mais nessa área de pesquisa aplicada a produto, que é uma das áreas que sou apaixonado. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Instagram quanto na vertente deles para inteligência artificial, que seria o Facebook AI Research. Então, tive tanto essa ida para time de produto, quanto trabalhar diretamente com os pesquisadores que estavam por lá. Depois do Facebook, eu fui para o Google. Eu fiquei no Google também mais ou menos 6 meses no total, 6 a 7 meses. E foi muito legal porque eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Google do Brasil quanto no da Califórnia. E lá foi a mesma coisa, eu trabalhei com desenvolvimento de software na parte do Google Search, que é exatamente o buscador do Google. E também trabalhei num time que era bem mais focado em pesquisa, que todos os integrantes do time tinham doutorado ou mestrado, que foi quando eu trabalhei no YouTube, no time responsável pela compressão dos vídeos que são uploaded para a cloud deles. As 2 experiências foram muito boas e depois dessas 2 eu fui trabalhar em startup. Achei o ambiente de Big Tech super legal, mas eu queria sair um pouco da minha zona de conforto, testar algo novo. E foi aí que eu fui trabalhar numa startup que se chama Prazo, que é lá de Recife, startup nordestina, que o pessoal, os founders, um estudava em Yale e o outro estudava em Stanford, e os 2 droparam a faculdade para começar essa empresa. E eu fui a primeira contratação do time de tecnologia deles. Então foi um ambiente totalmente diferente das outras experiências, e lá eu pude fazer um desenvolvimento de software que era focado em criar o aplicativo da empresa, e não só isso, como testar tudo. Eu visitei centro de distribuição, fui fazer venda na rua com um aplicativo que eu tinha criado, e vi a grana que entrava na empresa sair de 0% entrando pelo aplicativo para 60%. Então, um trabalho que eu fiz ali em 3 meses era responsável por movimentar 60% do dinheiro da empresa. Foi uma experiência super legal e de, gigantesco impacto. E eu curti muito essa parada de startup, e depois da Prazo, quando eu me formei, eu entrei no WebDraw, que é onde eu estou até hoje, que começou com uma empresa focada em e-commerce e hoje em dia é uma empresa de desenvolvimento de software, em que você não precisa saber programar para desenvolver seu software, você só precisa saber escrever ou desenhar. Então a gente está desenvolvendo esse produto já fazem 4 meses e vai fazer um launch maior na próxima semana. Estou super animado e está sendo super legal para poder colocar o que eu aprendo no mestrado também em prática, em produção. E continuando com relação a Harvard, por que eu entrei em Harvard, o que eu estou fazendo aqui. Quando eu me formei na UFPB, eu tive várias experiências super legais que, enfim, fui muito privilegiado de ter conseguido, muita sorte envolvida também, mas eu vi que eu gostava muito dessa área, que era a interseção entre pesquisa e criação de produtos, e tornar o que a gente vê na pesquisa de machine learning algo acessível para os usuários, facilitar a vida do pessoal em geral com isso.
que era algo muito distante quando eu estava fazendo faculdade. Hoje em dia, com o ChatGPT e com esses outros modelos que estão sempre lançando, isso é algo mais comum. Mas ao terminar o FPB, eu vi que eu ainda não tinha a expertise necessária para atuar bem nessa área e fazer, de fato, um impacto global. Então, eu comecei a olhar alguns programas de mestrado, eu apliquei para 4 no total, e Harvard sempre foi, minha primeira opção. Então, apliquei e fiz o processo direitinho, bem parecido com o que a Helena falou. O Davi vai entrar em mais detalhes depois. Mas eu recebi meu aceite e também foi dia 8, Helena. Mas não foi de março, o meu foi 8 de fevereiro que saiu. Acho que mudou ano passado. E eu lembro como se fosse hoje, que foi algo que eu não esperava. Foi o primeiro resultado que saiu das universidades que eu apliquei. E para mim foi um choque gigantesco. De, meu Deus, passei em Harvard, que legal. E desde então está sendo uma experiência surreal. Eu já coloquei alguns prints de algumas aulas ou pessoas que eu conheci, mas abre muitas portas. Esse semestre, o CTO da OpenAI veio trocar uma ideia com a gente, o cara responsável pelo OpenAI API. O pessoal da Suno, que é uma empresa de música também relacionada a AI, vem aí sempre, da Perplexity, e a gente tem acesso a pessoas que são completamente fora da curva. Esse cara que está no quadro, desenhando com giz, é o cara que fundou o HubSpot, que é uma das maiores empresas de marketing do mundo, assim. A empresa dele vale 30 bilhões de dólares, acho que é 50 na real. E ele dava aula para mim toda terça e quinta no MIT, ele estava lá, chegava meia hora antes, saía meia hora depois, e isso é uma experiência muito massa. Não só isso, enfim, aconteceram outras coisas, mas recebi bolsa da Fundação Estudar também para o mestrado. Davi também vai falar um pouco mais sobre. E, além disso, me envolvi com algumas associações aqui de Harvard, tem muitas oportunidades interessantes. Hoje em dia eu estou como Associate Director no Clube de Business da Graduate School. Sou officer aqui na HBS do CIS, que é a Escola de Engenharia e Applied Sciences. Eu estou ajudando a organizar a Hack Brasil, da Brasil Conference, e é basicamente isso, acho, do meu lado. Boa. Valeu, pessoal. Agora eu passo para Davi. Boa, obrigado, Tamar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Davi, eu sou de Maceió, Alagoas, nascido e criado. Eu me formei em neurociência molecular na Creighton University, que fica em Nebraska. E hoje eu sou o primeiro brasileiro a ser aceito no mestrado em antropologia médica aqui em Harvard, e eu vou falar um pouquinho sobre o processo de chegar até aqui. Então, tudo começou, na verdade, em Maceió, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio e eu achava que queria fazer medicina, mas eu meio que entrei em pânico porque eu via que todo mundo ao meu redor queria fazer medicina e eu estava achando que eu estava com medo de estar seguindo uma moda que eu não estava vendo, que a minha paixão estava sendo influenciada por algo além que eu não estava vendo. Então, foi aí que eu me mobilizei com a minha família para fazer um intercâmbio tradicional, daquele de 2 anos, quando as pessoas fazem geralmente no segundo ano, né? E eu fui para Arizona, onde eu fiz o meu segundo ano do ensino médio, e eu me apaixonei pela maneira de educação dos Estados Unidos, uma coisa que realmente engaja muito sua trajetória pessoal e seus interesses pessoais junto com o seu desenvolvimento profissional e acadêmico, e essas coisas não caminham à parte. Então, para você conseguir, né, subir academicamente, você também precisa ter uma boa noção de quem você é como pessoa, e eu achava isso muito legal. Então, chegando no Arizona, eu me engajei bastante com basicamente todo recurso que o ensino médio poderia me oferecer. Então, eu participei do time de robótica, que essa imagem no canto superior direito, a gente no RoboBears, que era o primeiro time de robótica da minha escola, e eu participei do campeonato, ganhamos prêmio. Era o primeiro ano, na verdade, né? Era o primeiro ano que esse time competia. Ganhamos prêmios de rookie, né, dos primeiros anos, e eu consegui fazer coisas que eu nunca imaginava conseguir fazer. Então, na campo superior esquerdo, a Interjovem foi o primeiro projeto assim que eu criei de começo ao fim, que foi um podcast que eu transmitia na rádio Francês FM em Alagoas, onde toda semana eu entrevistava uma pessoa de um país diferente que estava estudando nos Estados Unidos, para entender o porquê aquela pessoa foi para os Estados Unidos, e o que mantém aquela pessoa lá para correr atrás da educação. Se você olhar no YouTube, capaz de ainda estar lá, se bem que tem bastante anos.
E dentro desse contexto, eu decidi que eu queria correr atrás e fazer o ensino médico aqui nos Estados Unidos, entrar na graduação para poder seguir o caminho, só que medicina nos Estados Unidos é um doutorado. Então, eu queria fazer uma graduação em ciência, para conseguir me capacitar como cientista para depois seguir a medicina da forma que eu queria. E foi aí que eu entrei em Creighton, que é em Nebraska, uma escola que é famosa pelo ensino de pre-med. Pre-med é basicamente um curso que você precisa fazer para ser elegível a se aplicar ao doutorado de medicina. É um processo um pouco mais longo, mas através do pre-med eu me formei em neurociência molecular e em antropologia médica ao mesmo tempo. O meu foco principal sempre tinha sido a neurociência molecular, e a antropologia médica era uma coisa que até então era meio que adjacente, né? Então, a neurociência molecular era meu interesse científico, e a antropologia médica falava mais sobre o ato de cuidar, que era uma coisa que me interessava bastante, e falava sobre, né, as determinantes socioculturais da medicina. E em Nebraska eu me envolvi demais nessa universidade, em tudo que me atraía, exatamente para conseguir explorar todas as opções e as oportunidades que a vida poderia me oferecer. Então, eu me engajei principalmente em pesquisa. Eu estudava, e eu acho que o próximo slide é sobre isso, então a gente fala depois, mas eu me envolvi muito em liderança estudantil, é algo que eu sempre fui apaixonado por isso. Eu fui presidente de várias associações e grupos diferentes. Eu fui presidente da Associação de Alunos Internacionais, do nosso governo estudantil, do grupo de neurociências. Também, durante esse processo, eu virei emergencista, participava do Corpo de Bombeiros como bombeiro voluntário para poder fazer a entrega de cuidado emergente para pessoas da nossa comunidade, e trabalhava como diretor residencial assistente. Assim, fazia muita coisa, mas assim, o overview que eu quero mostrar com isso é tudo que eu tinha uma leve paixão por aquilo, eu tentava perseguir para ver se aquilo me atraía numa carreira diferente. Eu sempre estava ali me questionar de qual é o meu propósito na vida. Então, Helena, volta ali rapidinho no outro slide. Essa foto aqui, por exemplo, no canto superior, no canto inferior direito, é de um tapete vermelho de uma música que eu fiz e mandei para um filme de uma non-profit, que basicamente eles fazem um filme sobre uma causa, e todo o lucro que eles fazem daquela causa, eles doam para instituições que ajudam naquilo. Então, essa música que eu fiz com uma amiga, assim, eu sempre gostei de música, diz, vamos tentar, e deu certo, e fui convidado para a Premiere. Então, assim, várias coisas aleatórias que eu era apaixonado e tentei ir perseguindo tudo ao mesmo tempo. Pode seguir aí, Helena. Só que o que mais até então me chamava, né, puxava meu coração era pesquisa. Então, na universidade, eu criei uma tese independente sobre neurogênese adulta. Eu estudava uma proteína chamada clothel, que era inversamente relacionada ao envelhecimento. Então, é uma das 4% das proteínas expressas em mamíferos, que elas são downregulated, né, que elas vão sendo expressas cada vez menos através do envelhecimento. E eu estudava o impacto dessa proteína nesse nicho pequeno de células-tronco que ficam em uma área específica do cérebro. Eu estudava em modelos de camundongo, mas é algo que também existe e acontece nos humanos. E foi aí nessa pesquisa que eu me apaixonei por comunicação científica, tive várias oportunidades muito legais através de fellowships que custearam, vamos dizer, verões que eu passei na universidade fazendo pesquisa full time, né? Então, trabalhando só com isso. Eu acho que a coisa que eu mais gostei que aconteceu com isso foi que eu fui o primeiro aluno internacional a ganhar uma fellowship que me levou para apresentar no Madison Square Garden, aquele estádio em Nova York, que é bem famoso. O povo, quando lota o estádio, tem, tipo assim, é um marco na carreira. Tipo, já Ivete Sangalo já cantou lá e tudo mais. Assim, eu, quando era menor, pensava, não, eu quero ir para o Madison Square Garden, sei lá, como uma banda, mas acabei indo de outra maneira. Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo, eu estava mais ou menos no meu último ano ali, no meu penúltimo semestre antes da graduação, quando eu meio que tive uma epifania do que eu queria fazer no futuro. Então, como eu falei, né, a antropologia médica era algo que acompanhava a minha trajetória na neurociência molecular, mas no meu último ano eu percebi que era algo que era mais central na minha vida do que eu imaginava. Então,
eu estava aplicando para mestrados de biomedicina para continuar minha pesquisa em neurogênese adulta, até que a minha professora de antropologia médica fez uma brincadeira e falou assim, a gente estava falando, né, sobre a importância de ciências sociais para medicina no mundo, e ela brincando falou, quem sabe o Davi não vira o próximo Paul Farmer, que é esse cara que está aqui nessa foto. Paul Farmer, ele se formou fez o PhD em antropologia aqui em Harvard, e ele fundou a Partners in Health, que é a maior ONG de saúde global que existe no mundo, e ele fala sobre o poder, né, determinante de construções sociais e culturais para a saúde. Então, ele é bem famoso, por exemplo, por ter mostrado que no Haiti a única coisa em comum entre pessoas que morriam de tuberculose e que as separavam das pessoas que não morriam depois de pegar a doença é que elas todas eram pobres. Então, ele conseguiu sistematizar no sistema biomédico fatores socioeconômicos que determinam resultados de saúde. E eu percebi que eu era muito mais apaixonado por esse lado da medicina do que pelo lado ali realmente do laboratório. Foi aí que eu decidi tentar. Eu disse, eu vou passar, tipo, ou eu entro no melhor mestrado em antropologia médica do mundo, onde o Paul Farmer estudou, e trabalhar com um mentor que ensinou o Paul Farmer, ou eu continuo aqui no meu laboratório, fazendo o que eu sou bom. E rolou. Então, pode passar aí o slide, Helena. Então, hoje, eu estou aqui no mestrado em antropologia médica, estudando com Arthur Kleinman, e eu estudo sobre o processo de cuidado para pessoas idosas e pessoas com demência. Então, hoje em dia, né, existe um problema muito grande, onde a grande maioria dos cuidadores familiares de pessoas com demência morrem, quer dizer, tem sintomas depressivos, e uma porcentagem dessas pessoas que têm sintomas depressivos morrem antes do paciente mesmo. Então, eu estudo quais são os fatores de uma cultura e de uma sociedade que afetam o que causa essa situação. Então, como a sociedade pensa sobre luto, como elas pensam sobre a morte, sobre como a medicina permeia o sentido de propósito da vida de uma pessoa. Eu estudo como isso navega o lar de uma pessoa que sofre com demência. E isso tem sido uma experiência muito legal. E aqui em Harvard eu meio que segui no mesmo caminho de sempre, que eu sou muito apaixonado por liderança e por, né, impacto social e por comunidade. Ano passado eu fui vice-presidente do Cultura em Ação na Brasil Conference, fui o head do programa de mentoria da HBS, então eu toquei o programa de mentoria ano passado. Hoje eu tenho a honra de estar como presidente da HBS, mas eu também sou presidente do grupo de ciências políticas, de Science Policy de Harvard, então políticas relacionadas à regulamentação e fundação de ciências. Sou Chair of Support do governo estudantil, então eu sou a pessoa responsável por alocar bolsas de conferências e bolsas de pesquisa durante o verão para os alunos da Escola de Pós-Graduação de Artes e Ciências, e eu sou um coordenador de qualidade de vida do lado de idosos de Harvard. Então, assim, várias coisas diferentes. Estou honestamente muito feliz com essa decisão de carreira, né? Foi, como eu falei, de última hora, mas assim, sinto que estou bem realizado. E, sem mais delongas, agora também vou falar sobre como vocês também podem traçar o caminho de vocês para vir aqui para Boston nesse friozinho que eu e a Helena e Tamar estamos sentindo agora. E assim, pessoal, o que é muito importante uma mensagem muito importante que a gente quer passar para vocês hoje é que é um processo que não tem caminho 100% certo, não tem caminho 100% errado, tudo tem que caber a você, tudo tem que caber ao que você quer tirar disso. Então, para começo de conversa, né, o processo de application para uma universidade, tanto para graduação quanto para pós-graduação, é bem diferente do que a gente conhece no Brasil. Então, ele é um processo holístico. O que significa? Ele é um processo que não é só, né, como a gente conhece no Brasil, geralmente é uma prova que a gente faz e aquela nota determina se você entra ou não. Nos Estados Unidos não funciona assim. Então, existem processos, etapas qualitativas, mas também existem etapas qualitativas, e a gente vai discutir tudo isso com calma, que valem tanto quanto todas valem de uma forma equivalente, sabe? Então, todas importantes. Então, o mais importante que você tem que ter em mente é o delta. É a trajetória que você teve da sua vida e como você consegue, através da sua candidatura, mostrar que a sua trajetória de vida lhe leva àquele momento onde o seu próximo passo é fazer aquele programa de ensino naquela universidade. Então,
não, e nós vamos, mais uma vez, entrar em mais detalhes, mas é muito importante que vocês entendam que não existem um número de coisas que você precisa ter necessariamente feito durante o seu ensino médio ou durante a sua graduação. Não existe uma nota mínima que você precisava ter de média durante o seu histórico escolar para você poder ser considerado. São coisas que mostram como você estava no começo, né? Você tem que mostrar como você estava no começo e onde você chegou até agora e por que o você de agora precisa fazer esse programa aqui em Harvard. Então, o seu potencial é o que você tem que mostrar. Um dos maiores mitos, né, um dos maiores mitos de vir para Harvard é que você precisa ser a pessoa que, tipo assim, descobriu a cura do câncer quando você tinha 13 anos e foi prodígio, capa da Veja, ganhou um Nobel e chegou em Harvard por causa disso. Gente, se você já tivesse descoberto a cura do câncer quando você tinha 13 anos, para que você ia precisar estudar mais? Você não já descobriu? Entendeu? Então, não é sobre o que você já fez necessariamente, mas sim sobre o que você quer fazer. A universidade e o programa que você está entrando, você tem que enxergar como uma ferramenta, não como um troféu. Não é para premiar o que você já conquistou, é para dar uma ferramenta para o que você quer conquistar. Então, falando nisso, vamos entrar agora para falar realmente do que é mais técnico. Qual é o passo a passo? Então, a gente vai falar um pouco da graduação e também vamos falar sobre mestrado e PhD, né, programas de pós, que tem uma application bem parecida. Então, o passo a passo é o seguinte: o Common Application é a plataforma para graduação, onde você vai mandar uma aplicação para todas as universidades de graduação que você quer se aplicar. Isso é diferente de programas de pós-graduação, por isso que está em negrito aí. O Common Application vai pedir de você essays, então redações, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Essas redações são feitas para você contar a sua história, a sua narrativa de quem você é, onde você quer chegar e por que você está seguindo esse caminho. O seu currículo, então o currículo no sentido do que você já fez, qual tipo de trabalho voluntário, qual tipo de engajamento na sua comunidade, se você já trabalhou em algum lugar, tudo, né, que você já fez além da escola. O seu histórico escolar, provas, então o SAT e ACT são duas provas, né, de vestibular que medem seu inglês e matemática, são provas que são oferecidas no Brasil, então eles têm calendários onde eles oferecem essas provas em alguns momentos através do ano. Nem todas as universidades de graduação precisam que você mande essas provas, então é importante você ver dentro do programa se é um programa que requer que você faça as provas ou não. Temos também o TOEFL, que é uma prova de inglês. O TOEFL, geralmente, todas as universidades requerem que você faça o TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, tanto para graduação quanto para pós-graduação, certo? Dependendo do seu caso, então vamos dizer, se você morou nos Estados Unidos há um tempo, se você, às vezes, tirou uma nota muito alta na parte de inglês do SAT, talvez a universidade possa isentar você de ter que fazer o TOEFL. E as cartas de recomendação, que são cartas que você envia, que você pede para pessoas enviarem, que são de pessoas que trabalham com você, um professor, pessoas que podem falar sobre a experiência deles de conviver com você como um profissional, como um aluno, como um líder, pessoas que podem testemunhar a sua narrativa de vida. Esse QR Code que está aí atrás é um QR Code para o PrEP Program da Fundação Estudar. É um programa que fala bastante sobre essas coisas. A Fundação Estudar é uma parceira da HBS, uma fundação brasileira, que vão ter um pouco mais recursos também. Se você tiver dúvidas sobre esse processo, eles explicam tudo isso com alguns detalhes complementares lá. Pode pular para o PhD. Obrigado, Helena. Então, mudando agora para o PhD. PhD, né, como a gente conhece o doutorado, pode ver aí que é uma coisa que não mudou muito, né, o que a gente mandou, o que a gente te mostrou da graduação. A grande diferença que se tem que entender entre essas duas coisas é, quando você entra na graduação dos Estados Unidos, você não necessariamente entra como você entra no Brasil, tipo, passei em medicina, passei em direito. Você passa aqui nos Estados Unidos para entrar para fazer um bacharelado. Não é até o fim do seu primeiro ou até mesmo segundo ano onde você tem que declarar oficialmente qual é o programa que você quer
receber o diploma. Então, vamos dizer, eu entrei na minha graduação dizendo que eu queria fazer biologia, e através do meu primeiro ano eu fui engajando com neurociência molecular, né? Entrei no laboratório e vi que minha paixão biológica estava realmente na neurociência molecular, então eu declarei que meu diploma seria de neurociência molecular, mais ou menos na metade do meu segundo ano acadêmico. E também adicionei a segunda graduação em antropologia médica nesse processo. Então, quando você está escrevendo, vamos dizer, sua carta para uma graduação, você não precisa ser tão específico. Você pode dizer, geralmente, né, de uma forma geral, o que você quer fazer no futuro, sabendo que a graduação vai ser feita para te expor várias coisas diferentes, para você poder escolher com mais certeza. Já no PhD e no mestrado, você já está entrando para uma área específica. Então, no meu caso, foi um mestrado de antropologia médica, né, o mestrado todo mundo é dessa forma. Então, o seu processo de application tem que ser mais específico para essa área de estudo e também, muitas vezes, para o departamento da universidade que você está aplicando. Então, aí vem o Statement of Purpose, o TOEFL, da mesma maneira, 3 cartas de recomendação, o histórico escolar, o seu currículo. E para PhD e às vezes para mestrado, às vezes eles também pedem entrevistas, onde você tem que falar sobre, né, você tem que passar por um processo de sabatina ali de pessoas do departamento. Então, vamos analisar agora, ponto a ponto, quais são essas coisas. O que é o Statement of Purpose, as cartas de recomendação, o histórico, etc. Mestrado na mesma situação. Esse QR Code também é para o pré-programa da Fundação Estudar, só que eles têm tanto para graduação quanto para pós. Pode voltar ali, Helena, pode ficar aí. Então, pessoal, antes de eu continuar para explicar o ponto a ponto, a Helena ou o Itamar querem complementar em alguma coisa? Não. Não, você que é o rei que sabe todos os caminhos das pedras aí, eu não sei não. Vamos lá. E mais uma coisa, pessoal, estou vendo que tem algumas perguntas aqui. A live, eu acho que não está sendo gravada, infelizmente. Se vocês tiverem perguntas, a gente vai ter um momento no final para vocês fazerem as perguntas e a gente vai tentando endereçar todas, tá bom? Eu consigo espelhar as perguntas na tela para todo mundo ver e a gente vai respondendo no final. Quem tiver mais perguntas Perfeito. já vai mandando, facilita o final, gente. Isso aí. Boa, obrigado. Então, pessoal, vamos no passo a passo. O essay. Os essays, né, que geralmente o personal statement, ele é uma redação onde você tem que explicar quem você é. Quem você é, o que você já fez e mostrar como a sua jornada determinou que o seu próximo passo é fazer aquele programa que você está querendo fazer nessa universidade. Então, nesse personal statement não existe uma receita, não é receita de bolo, gente. Tem gente que faz cronologicamente falando de que, poxa, eu já comecei minha vida em lugar tal, percebi que queria fazer coisa tal, fui seguindo e vai contando cronologicamente. Isso é uma maneira de fazer. Tem um caso muito famoso que está no site de Harvard como uma ótima redação. Uma menina que começa a redação dizendo: eu odeio a letra S. E depois ela vai e explica que ela odeia a letra S porque toda vez que alguém perguntava sobre os pais dela, sobre os parents, usavam o S no final, e isso lembrava dela de um divórcio muito traumático dos pais dela, onde ela não tinha parents, ela tinha parent e parent, que eram pessoas bem separadas, e esse ódio da letra S foi uma maneira ali dela narrar a forma de como esse divórcio levou ela a ter um interesse muito forte em sistemas legais e como ela queria estudar isso durante a graduação. E é uma redação que está postada no site oficial de Harvard como um exemplo de redação excelente. Então, pessoal, tem de tudo, de tudo. Você pode ser criativo, você pode ser objetivo. O mais importante é que você mostre quem você é, que aquela pessoa consiga ler aquela redação, a pessoa do Admissions Committee, né, do Comitê de Admissões, consiga ler a redação e ter um sentido que elas conheceram você naquele momento. Claro, isso é uma redação que vai complementar o seu currículo, né? Então, assim, não é para você contar só o que você fez, porque isso tudo já está disposto para essas pessoas. É para você realmente conseguir conectar os pontos que você contou durante o seu currículo.
Então, pessoal, isso muita gente diz que é o que mais importa, né? É o que é a forma como você consegue mandar a sua narrativa. Historicamente, é a parte mais difícil, que mais demora de se fazer, porque você tem um número X de palavras que você pode usar, dependendo, às vezes é 1.000, às vezes é 500, às vezes é 2.000 palavras. Então, você tem que caber o máximo, né, de informação sobre você possível nessa quantidade de palavras. E é um processo, gente, é quase terapia, tá? Porque você tem que se autoconhecer muito bem para você conseguir colocar isso em palavras, não só colocar em palavras, mas colocar de uma forma que engaje uma pessoa que esteja lendo aquilo para determinar se você cabe naquela universidade ou não. Então, até mesmo esse processo de escrever é um processo que a pessoa começa a se entender muito mais. Muita gente já falou isso, eu mesmo aconteceu comigo, e quando eu ia escrevendo sobre o meu propósito, porque eu queria fazer, eu ia realizando mais coisas na minha cabeça, né? Mais pontos iam se conectando. Então, por isso que tem escrito aí. É longo, viu? O processo demora meses. Geralmente, cada pessoa faz dezenas de redações diferentes para achar aquela que você mais gosta. No final das contas, né, você nunca vai chegar na redação perfeita, né? Acho que todo mundo sempre acaba com o sentimento de que eu poderia ter mudado uma coisinha ou outra, mas uma redação boa é uma redação enviada, uma redação perfeita é uma redação que não existe. Então, assim, isso é um processo que a gente ajuda você na mentoria, né, a conseguir fazer essa redação, e um dos maiores materiais do nosso portfólio, né, com os mentores, é que a gente faça essa revisão da redação constantemente durante os 6 meses onde a gente oferece o programa de mentoria. Itamar, Helena, alguma coisa que você gostaria de complementar sobre a redação? Acho que é isso que você falou, começar o quanto antes. Eu ia só comentar sobre que hoje a gente tem várias ferramentas como ChatGPT, blá, 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 blá. Não é bom usar isso, tá? Evita, porque isso aí já vai dizer, ó, a pessoa está usando um assistente aí para explicar sobre ela mesma. Então, eu já comecei a ver em vários lugares, tipo assim, proibido utilizar qualquer ferramenta de inteligência artificial para fazer essa redação. Então, é uma dica aí que eu sei que essas coisinhas ajudam a gente, mas nessa hora aí tem que ser nós. Exatamente, Helena, obrigado. Esse é um ponto muito importante. Eu lhe garanto, a universidade vai saber se você usou inteligência artificial para escrever sua redação. A gente, quando recebe pelo HBS, sabe, quem dirá Harvard, vamos dizer, né? Então, é muito importante isso realmente. E assim, pessoal, uma coisa que é sempre importante ressaltar é o caminho. Não é necessário que você tenha um caminho lógico, que um ponto A levou a ponto B, que levou a ponto C, e que você mostre isso. É claro, é importante que você consiga contar a sua história de uma maneira sucinta, mas eles entendem que uma vida é uma coisa complexa, que várias coisas montaram quem você é hoje, né? Então, assim, a ideia aqui é que você consiga montar um mosaico de quem você é. E aí é onde vem uma das partes que mais complementam a sua redação, que são as cartas de recomendação. Então, essas cartas de recomendação são feitas para triangular, mais ou menos, a forma que as pessoas conseguem ver você, enxergar quem você é. Então, geralmente, cartas de recomendação são escolhidas para conseguir mostrar facetas diferentes da sua atuação em momentos diferentes da sua vida. Então, por exemplo, eu escolhi uma carta de recomendação da minha professora de neurociência molecular, que falou sobre mim como um neurocientista em laboratório, uma da minha professora de antropologia médica, que podia falar sobre mim como antropólogo, e uma da minha chefe do departamento residencial, que poderia falar sobre mim como um líder dentro da nossa comunidade. Então, 3 ângulos completamente diferentes que ajudavam ali a mostrar quem é o Davi. E isso, claro, pessoal, varia muito de pessoa para pessoa. Então, você pode usar de professores, de chefes, de pessoas que têm contato com você. Não vale usar, tipo assim, uma carta de recomendação da mãe, tá? Isso é importante dizer. Embora queria eu que desse, acho que minha mãe falaria muito bem. Mas tem que ser de uma pessoa que não é diretamente afiliada, né, a você como família, mas que pode falar com você de uma forma, de certa forma, imparcial.
Helena, achei que você queria falar alguma coisa aí. Eu não lembro, eu acho que no meu programa eles especificavam, eles pediam 2 cartas de recomendação e eles especificavam que uma tinha que ser de um supervisor, seu manager ou alguém superior a você que trabalhou com você por um tempo, e o outro um colega de trabalho. Então, tem alguns programas que eles ainda dizem de quem pode ser essa carta, não pode ser de qualquer pessoa. Oi. Ita, você pode dizer de quem você pediu suas cartas? Boa. As minhas, como o meu programa é um pouco mais nessa intersecção entre pesquisa e indústria, eu peguei uma de uma professora minha na UFPB, com a qual eu publiquei 2 artigos e foi minha orientadora na maior parte da graduação. E as outras 2 eu peguei com gerentes meus das empresas que eu havia trabalhado. Pronto, eu tive 3, foi isso mesmo. Boa, obrigado. E é isso, pessoal. Então, assim, esses são os aspectos mais qualitativos que mais rendem dúvidas, né, sobre o processo de mentoria ou sobre o processo de application. Para pós-graduações, às vezes eles pedem que você faça o GRE, que é um vestibular para a pós-graduação. É importante também dizer que esses vestibulares, pessoal, não são que nem o Enem, tá? Que você vai ter não sei quantas matérias que você precisa estudar. Geralmente são provas de lógica que usam o teste de lógica através de ou inglês, então interpretação do texto, ou matemática, às vezes alguma coisa ou outra a mais, dependendo do seu campo. Mas assim, não é a mesma coisa de se preparar para o Enem, tá? E o TOEFL é uma prova de inglês que, né, a gente tem, a maioria das pessoas tem que fazer, e tem vários recursos online para fazer. A gente vai falar um pouco mais sobre o passo a passo disso. Pode passar para o próximo slide, Ana. Eita, peraí que não foi. Não, tá certo. Então, assim, pessoal, um programa de mentoria é muito importante. Primeiro, vamos dizer, só no processo seletivo de mandar um application para uma mentoria, você já descobre muito sobre você mesmo, porque já é a primeira vez onde você vai ser solicitado ali a mandar essa informação do tipo, por que que você quer entrar em Harvard? Por que que você quer seguir esse caminho acadêmico? Então, isso já é um grande exercício, né, de fazer você começar a pensar nessas coisas que vão ser muito importantes no seu processo de application. Então, na mentoria da HBS, né, existem vários programas de mentoria no Brasil, então tem a Brasa, a Fundação Estudar e a HBS. E no programa de mentoria da HBS, pessoal, é um programa 100% gratuito, tá? Onde você passa por um processo seletivo, as pessoas selecionadas recebem acesso a um mentor individual que já estudou ou estuda atualmente em Harvard. A gente tenta ao máximo conseguir customizar para que os mentores que vocês recebam sejam pessoas relacionadas ao seu campo de estudo ou que estão estudando o que você gostaria de estudar, para que essa pessoa passe 6 meses, os 6 meses antes da data de aplicação, te ensinando, lhe ajudando ali, te dando feedback no seu passo a passo para construir a sua carta, para construir as suas redações, para talvez refletir ali em quem seriam as melhores pessoas para você mandar suas cartas de recomendação, escolher quais escolas você gostaria de se aplicar, sabendo que pela HBS você tem que se aplicar no mínimo para Harvard, ajudar você a montar e formatar o seu currículo e coisa do tipo. Esse ano, a gente também tem uma coisa inédita. Historicamente, a gente não oferecia ajuda alguma para as provas. Então, TOEFL, GRE, SAT, etc., a gente não tinha recurso para ajudar com isso. Esse ano, a gente fez parceria com a HighSolver, que é uma plataforma de inteligência artificial que foi fundada por um ex-membro da HBS e formado aqui em Harvard, que a gente vai dar acesso ao novo cohort, né, de mentees, e nessa plataforma de inteligência artificial vocês vão conseguir ter práticas e recursos aí para estudar para essas provas, tanto do TOEFL, né, prova de inglês, quanto para as provas de vestibular, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Vai ser muito legal, vocês estão sabendo aqui em primeira mão, ainda não foi divulgado, mas vai acontecer esse ano, vai ser muito legal. Babado, não eu sabia. Isso aí, galera. Você está achando? Então, assim, a mentoria da HBS, gente, é muito legal. Nós já tivemos pessoas aprovadas para Harvard, pessoas que estão agora estudando aqui. Algumas coisas que, antes de eu encerrar,
e abrir mais para perguntas. Eu vou falar que são muito, muito, muito importantes. É sobre a pergunta que não quer calar. Davi, quanto custa um negócio desse? Isso é uma pergunta muito importante, né? Primeira coisa, geralmente choca muita gente, porque pouquíssima gente sabe disso, não sei como, mas para graduação de Harvard, pessoal, se o seu núcleo familiar ganha menos de $85.000 por ano, repito, $85.000 por ano, isso é mais de R$ 500 mil por ano, ou seja, a maioria do Brasil não se encaixa nesse padrão. Se você ganha menos de $85.000 por ano, você automaticamente não tem que pagar nem matrícula e nem moradia. E a moradia de Harvard, né, o room and board que eles chamam, é acesso aos dormitórios que tem refeitórios dentro. Ou seja, você não vai precisar pagar pela faculdade, nem pela moradia aqui em Boston, nem pelo seu plano alimentício dentro da universidade. E eles muitas vezes também te ajudam a custear o processo de fazer o visto e o seu transporte, né, os seus voos para cá, para Boston. Então, isso é uma notícia que para muita gente muda aí o nome do jogo. Já para pós-graduação, PhDs, por lei nos Estados Unidos, são todos custeados até certo ponto. Em Harvard, todo PhD tem custos garantidos até o seu 5º ano. Então, e geralmente a média de um PhD é de ser completado em 5 anos. Então, no PhD, você recebe para estar aqui. Então, não só você não paga nada para a universidade, mas você também recebe um salário para poder pagar, né, sua moradia, etc. Já para mestrado, pessoal, é uma mistura. Dependendo do programa de mestrado, eles vão ter algumas bolsas, mas honestamente a maioria dos mestrados, não só em Harvard, mas nos Estados Unidos, não tem bolsas automáticas ou coisas nesse sentido, onde você, tipo, se fizer menos de X por ano, você já recebe de graça. Então, é aí onde existem vários outros recursos, como a Fundação Estudar, que tem um programa de líderes de estudar, a Brasa também tem bolsa, o governo do Brasil também tem várias bolsas que, né, podem ser, dependendo do seu caso, aplicáveis para o seu programa. Então, assim, são várias situações diferentes de funding, mas, honestamente, assim, a média de quem passa em Harvard e vem para cá, a grande maioria das pessoas conseguem vir para cá com bolsa. Se não completa, pelo menos parcial. Então, enfim, então essa é uma coisa que geralmente é muito importante de se clarificar, e deixa muitas pessoas chocadas, geralmente. E é isso, pessoal. Então, assim, pode passar o próximo slide, amiga. Chega para que eu fiz uma besteira aqui. Não, tranquilo. A mentoria da HBS vai abrir no fim de fevereiro para começo de março, é quando o nosso processo seletivo vai abrir. Fiquem de olho no nosso Instagram, @HarvardBrasil com Z, como está aí na tela. A gente vai publicar tudo, então quando vai abrir, a gente vai também publicar muita coisa legal. Vamos começar uma série agora de Day in the Life, de pessoas de programas diferentes aqui em Harvard. E também pode seguir lá, Helena, eu, Itamar. Pode mandar mensagem lá também pelo Instagram do Harvard Brasil se você tiver alguma dúvida sobre o processo, etc. Tudo isso, honestamente, o Instagram é a melhor forma de você conseguir ficar atualizado. Então, liga lá as notificações para ver quando a gente posta e fica de olho. E é isso, pessoal. Helena e Itamar, tem alguma coisa para complementar antes da gente ir para perguntas? Eu tenho uma coisa mais importante, que é o porquê que eu convidei vocês dois para estarem aqui comigo nesse webinar. Porque a gente tem a missão, meu povo, na verdade, esse ano a gente receba muito nordestino aqui. Porque a gente quer trazer a diversidade do Brasil para a população de Harvard. Quase que, sei lá, vou chutar um número aqui, da minha cabeça. 80% das pessoas que estão aqui são do eixo Rio-São Paulo, Minas, no máximo. 86. Olha só. E a gente precisa trazer a diversidade, a gente precisa trazer nordestino para cá, a gente é capaz sim, tá? Saiu quantas notas 1000 do Enem, a gente tem capacidade, a gente tem muita gente boa no Nordeste que pode estar aqui também. Então, nossa missão é essa, e eu espero receber muitos potiguares a partir de setembro aqui. Já deixo meu Instagram aí, fala para mim, fui aprovado, e me cobra como é que fala? Uma feijoada. Quando você chegar aqui, eu vou fazer todos os potiguares que vierem, tá bom? É isso aí.
E, pessoal, isso é realmente muito importante, né? Essa é a missão da mentoria da HBS, né? Fazer com que a diversidade de brasileiros que estão em Harvard seja proporcional à diversidade de brasileiros. Então, né, eu nordestino, sou o primeiro nordestino a ser presidente da Associação de Brasileiros em Harvard. Antes de mim, tinha quase 10 anos que uma pessoa de Alagoas não era aprovada para um curso de diploma aqui em Harvard. Então, assim, estamos mudando, a onda do Nordeste está chegando sim aqui em Harvard e em Boston. Então, eu quero ver vocês também aplicando para a gente poder ajudar vocês a fazerem parte dessa onda de pessoas que estão vindo para cá. E eu já vou dizer que vocês que estão aqui, quando eu comecei a divulgar esse webinar, eu recebi 935 e-mails de pessoas interessadas. Vocês que estão aqui já estão na frente dos outros que já desistiram no meio do caminho. Então, engaja aí, gente. Acredita que é capaz. Vai lá nos sites das escolas que vocês têm interesse. Começa a estudar sobre cursos, sobre quais que são realmente os requerimentos para application. E se inscrevam no programa de mentorias. Deixei o QR Code para quem eu vi aqui nos comentários que muita gente não usa o WhatsApp, Instagram. Então, se cadastrando aí nesse formulário do QR Code, a gente vai mandar tudo por e-mail para vocês também, tá? Então, vamos para as perguntas? Aí. Tem muitas perguntas aqui, peraí. Bora. Eu vi um aqui que eu já vou correr aí em cima, pode ser? O João Macedo falou, não fiz 10% das coisas que vocês fizeram, ainda mais com pandemia durante minha graduação toda. Gente, é muito importante saber e lembrar, isso tudo são coisas que cabem no contexto do que você está mandando para a universidade. Então, vamos dizer, se você teve problemas durante a sua graduação ou coisa assim, isso vai ser considerado. Existem, por exemplo, você teve um ano que você tirou notas baixas porque aconteceu alguma coisa na sua vida e você, tipo assim, caiu sua performance acadêmica, existe o lugar no seu application para você falar sobre exceções e coisas que atrapalharam sua vida acadêmica ou profissional ali, para isso ser considerado no processo de avaliação. Então, assim, tudo depende do delta. Você não precisa ter sido a pessoa mais, tipo assim, engajada, que realizou 1000 coisas ao mesmo tempo para conseguir chegar aqui. Tem várias, vamos dizer, coisas que determinam isso, mas nada é necessariamente baseada em um número X de coisas que você fez ou que você conquistou. Então, isso é muito importante saber que é sobre o seu potencial. Vamos ver, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: eu entrei aqui em Harvard nesse mestrado em antropologia médica, certo? Tudo bem, eu fiz uma graduação em antropologia médica, mas no meu currículo era 100% do neurocientista molecular. Eu só tinha feito pesquisa em neurociência, eu só engajava com laboratório, etc. Mas eu consegui mostrar que o único passo que fazia sentido de eu seguir na minha vida era estar aqui nesse mestrado. E eu consegui contar a história de uma maneira que fez sentido e me deu essa aprovação. No mestrado que aceita uma, no máximo 2 pessoas por ano. Então, assim, a forma que você conta o que te apaixona e onde você quer chegar, às vezes vale muito mais do que você já conseguiu fazer antes. Então não se deixe, não se compare. O que eu quero dizer é isso: nunca se compare. Sempre vai ter a pessoa que estudou no melhor ensino médio da América Latina e viajou para a Índia para passar um mês fazendo sei lá o quê. Nunca se comparem a pessoas que têm contextos diferentes de você, porque você é você, entendeu? Não se deu não. A parte mais importante, se me perguntarem, Davi, o que é o maior obstáculo de um application para Harvard? Eu sempre digo, é a própria pessoa, porque todo mundo se dá ou não antes da universidade. E eu vou dizer aqui, você está procurando um sinal, o sinal sou eu. Você não sabe o que a universidade está procurando. Você não sabe o perfil de pessoa que eles estão procurando para o próximo ano, para o próximo grupo de pessoas. Você não tem a capacidade de saber, então não tente adivinhar, entendeu? E o perfil que eles estão procurando pode muito bem ser você. Se você se der ou não, você nunca vai descobrir. Então, tente. Se você tem a capacidade, você tem a motivação, você tem o sonho, tente, porque o não você já tem. Exatamente. Arrasou. Vou botar outra pergunta aqui, que essa eu não sei responder, talvez nem apareça tudo aí, mas para tirar... apareceu.
Qual que é o requerimento de... Eu sei que existe um requerimento para conseguir o visto de um valor na conta, ou de comprovar que você tem aquele valor para custear alguma coisa. Vocês lembram quanto que é esse valor? Eu não faço a mínima ideia. Então, depende do seu programa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para Eles doutorado é mencionam diferente, porque eu imagino que a Florisa esteja falando sobre um doutorado de sanduíche, né? E aí ela Assim, colocou no final que mencionaram para ela sobre Harvard solicitar um valor X na conta bancária para sim. solicitar o visto. Eu sei que realmente isso existe, mas Isso varia dependendo da estimativa de custo. Então, eles pedem para que você mande evidência de que você tem o dinheiro para arcar com os custos do ano. E isso depende muito do programa que você está. Infelizmente, você teria que saber mais detalhes. Como é um doutorado de sanduíche, eu imagino que a universidade que está te levando vai poder lhe avisar sobre isso. Mas, Florisa, me manda uma mensagem no Instagram e a gente fala mais sobre isso. temos aqui outra pergunta perguntando sobre se existe a possibilidade de fazer transferência para quem já está dentro de uma graduação para um curso de graduação aqui. Existe sim a possibilidade, eu vou lhe dizer estatisticamente, é considerado muito mais difícil transferir para Harvard do que entrar para Harvard. E também a grande maioria das vezes, Harvard nunca aceita créditos de outra universidade, dependendo muito do seu currículo, né. Então, assim, é possível, existem pessoas que fazem, uma minoria das pessoas, tá, que transferem, mas é possível sim. Gente, agora que eu vi que ele tem varela, se brincar, ainda achei um primo. Oi? Tem outra pergunta aqui, perguntando sobre as cartas de recomendação. Se tem um peso maior, um impacto maior de ser Não, alguém que já estudou nos Estados Unidos. não importa, e inclusive é muito importante saber, se você tiver em escolha entre, sei lá, uma carta de recomendação do presidente da república, que não vai saber falar bem sobre você, ou uma carta da chefe da lanchonete que você trabalhava, que vai chover você de elogios, escolha a chefe. Então, não importa o status da pessoa, não importa, o que importa é como aquela pessoa vai conseguir testemunhar de quem é você como pessoa, como profissional, acadêmico, etc. Maravilha. E agora eu vou colocar uma pergunta polêmica, que nem nós sabemos, porque é tudo muito novo, que é justamente perguntando sobre todas essas políticas novas de imigração do governo, se pode ter algum impacto nas bolsas, enfim. Eu diria que, falando de bolsa, a grande maioria das bolsas, para quem vai para mestrado, enfim, grande parte da graduação também, por fundações brasileiras, como a Fundação Estudar, então eu acredito que não tem impacto nenhum. E também não acredito que Harvard iria acabar com um programa de bolsas para quem tem quem ganha menos de $85.000 por ano. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Isso. Esse programa de bolsa, inclusive, né, para quem ganha menos de $85.000 por ano, é pelo próprio fundo de Harvard, que tem um fundo de endowment próprio que vem de doações de ex-alunos. Então, é totalmente não relacionado ao governo em si. Eu acho que isso não deveria ter alteração, e a tendência é que esse valor aumente cada vez mais, né? Ou seja, pessoas que ganham ainda mais que $85.000 vão eventualmente também vir estudar de graça em Harvard, que é o padrão que vem acontecendo em outras universidades daqui, como o MIT, que aumentou esse teto para a universidade para $200.000, se eu não me engano. Sei. E Em ainda relação a PhD, é a mesma coisa, tá? Então, PhDs, o departamento que custeia aquele aluno. Então, o funding, os fundos do departamento que pagam o stipend. Então, assim, seria irresponsável dizer que não existe chance de políticas de imigração atrapalhar um pouco a forma que o admissions funciona. É uma preocupação, tá? Em relação a bolsas, o processo é mais complicado. Não se vê hoje um perigo eminente que impossibilite, por exemplo, a aplicação de pessoas brasileiras. Podem existir, talvez, diminuições, vamos dizer, na quantidade de vagas que podem ser feitas disponíveis, coisa do tipo, porque, querendo ou não, o governo fala mais alto do que
a regra da universidade. Então, assim, não tem motivo de entrar em pânico, mas assim, também não é nada impossível de que existam algumas poucas barreiras extras, dependendo de políticas públicas que possam chegar a ser implementadas. E eu ainda diria que a Universidade de Harvard está num dos estados que tem maior quantidade de imigrantes e uma maior força do governo estadual por diversidade e inclusão, por manter, enfim, os imigrantes felizes aqui. Então, acho que, mesmo que tenha alguma coisa em âmbito federal, o Estado ainda tem um grande poder, até porque vocês sabem que os estados aqui têm muito poder, não só para o presidente, mas sim os estados têm muito poder próprio. E, gente, muita gente perguntando aqui sobre se ficou gravado. Eu vou ser muito sincera para vocês que eu não sei se vai ficar gravado, porque eu comecei a usar essa plataforma aqui, eu não sei se vai ficar gravado. Mas, se ficar gravado, vou salvar, vou mandar o link para vocês que se inscreveram, sim. Vi que muita gente começou a assistir do meio para o final. Mas queria dizer mais uma vez que se vocês estão aqui, vocês já estão 500 passos à frente das pessoas que já desistiram de botar um e-mail para assistir um webinar. Quem está aqui já está muitos passos à frente. Então, espero ver muitos de vocês aqui no nosso programa de mentoria. E deixa eu tirar esse comentário aqui da frente para botar o... Tem uma pergunta aqui que é... Posso ver uma pergunta aqui rapidão? Pode. O Guilherme Fernandes mandou uma pergunta. Há uma quantidade limite de tentativas e application para Harvard ou outras universidades? Isso é uma ótima pergunta. Um limite não existe. Mas quando você manda um application, se você não passar e mandar novamente, você já vai ser considerado um repeat applicant. Então, você vai ser analisado meio que diferente de uma pessoa que está aplicando pela primeira vez, e geralmente é um pouco mais difícil se você tá aplicando por uma segunda vez. E a última pergunta que leva a um ponto interessante também foi da Ana Camille Costa aqui. Ela perguntou... Acabei de ver. Boa. Faço medicina aqui. Pense em aplicar para um observership na graduação, pensando em research fellowship ou postdoc depois formada. A nossa mentoria, pessoal, só oferece mentoria para programas de diploma, que levam a diploma em Harvard. Então, tanto graduação quanto pós-graduação. Então, research fellows, coisas do tipo postdoc, a gente não oferece ajuda, só para graduações, mestrados ou doutorados. E a observership, no caso, ela não é uma posição acadêmica e ela não é em Harvard. Então, observership geralmente, né, é o que você chama quando você vai acompanhar um médico, você entra em contato com o médico, né, e pede para acompanhar aquele médico por um certo tempo. E isso geralmente pode ser em um hospital que é afiliado a Harvard, mas não é na universidade, entendeu? Na universidade em si. Então, é algo que não faz parte do ambiente da HBS. Do ambiente não, né? Não faz parte do umbrella da HBS. Do escopo. Boa, obrigado. Não faz parte do escopo da HBS. Eu vi outra pergunta igual a essa, e a gente vai ter como mentores, gente, pessoal que está na graduação e gente que está na pós-graduação. Então, você vai ser pareado. Se você for aceito, você vai ser pareado com alguém que esteja fazendo ou fez exatamente o mesmo processo que você quer fazer. Então, vai ter mentor para todos os gostos. Isso aí. E, presidente, então, quantas vagas? Quantas vagas? Boa pergunta. Pessoal, as vagas são determinadas baseadas na quantidade de mentores que a gente tem, tá? Historicamente, a gente tinha mais ou menos 20, certo? No ano passado, a gente bateu um recorde e a gente teve 50 pessoas aceitas. Então, assim, esse ano a gente está esperando que seja similar ao ano passado, mas é algo que a gente não tem como divulgar até realmente ter a confirmação dos mentores voluntários. Isso é um trabalho completamente voluntário, os mentores estão fazendo isso por vontade própria, então a gente tem que esperar aí a confirmação do pessoal. Deixa eu que pôr mais? aqui.
Mestrado, doutorado, sim. Médicos que são formados no Brasil, né, quando vêm para cá, geralmente para atuarem como médicos, geralmente não, né, para atuarem como médicos tem que passar pelo processo de revalidação, que aqui você tem que passar por algumas provas diferentes para poder ser revalidado. Tem muita gente que vem aqui para tentar fazer residência, mestrados, qualquer pessoa pode aplicar, né, se você tiver se você tiver um bacharelado completo, assim como o doutorado é a mesma coisa, só que eu duvido que dê para fazer medicina no Brasil e depois vir fazer medicina nos Estados Unidos também. Eu acho que isso não é possível. E a Neuma perguntou aqui para quem está fazendo o ensino médio como funciona. Da mesma forma que a gente mencionou ali para a graduação. Então, geralmente, quem aplica durante o último ano do ensino médio para poder, né, o resultado sair e você ingressar às aulas em agosto do ano seguinte. Uma coisa que vale falar aqui, Davi, é a diferença do ano letivo do Brasil. Aqui o ano letivo começa em setembro. Então, completamente diferente no Brasil, que a grande maioria dos cursos começa em fevereiro, março. Mas aqui o ano letivo começa em setembro. Isso aí. Boa. Mais alguma coisa? Mais algum comentário aqui que eu não estou vendo? Estão perguntando aqui do dia 30. O dia 30 vai ser exatamente igual a esse, só que o dia 30 ele é feito para todo mundo, tipo, do país inteiro que tiver interessado. Esse hoje foi feito especialmente para vocês. Esse foi muito mais legal. Só tem gente legal aqui, só tem no restinho. E estão perguntando se tem alguma idade limite. Eu nunca ouvi falar de idade limite. A pessoa mais nova, isso é um fun fact. A pessoa mais nova no momento que está ingressado num PhD em Harvard tem 16 anos. A pessoa mais velha tem 73. Não, peraí, mas como é que a pessoa está fazendo um PhD com 16 anos? Deus me livre de ser primo dessa pessoa. Pois é. Então tem alguém fazendo o doutorado com 16 e alguém com 73. Essa pessoa que está que tem 73 anos está fazendo o doutorado, esse é o 6º PhD dessa pessoa. Então é uma pessoa que deve adorar estudar, hein? E é isso, gente. Então, muito obrigada por terem acompanhado a gente aqui. Espero que vocês tenham se inspirado. E como eu falei, a gente espera realmente que a gente receba muitos nordestinos aqui a partir de setembro. E me cobrem mais uma vez. Se vocês forem aprovados, chegarem aqui, me cobrem uma feijoada. Isso aí, pessoal. Quero ver vocês aqui em Harvard. É muito bom ser brasileiro em Harvard. Hoje a gente tem 217 brasileiros em Harvard. Somos uma comunidade muito grande, muito unida, e a gente quer muito ver vocês fazendo parte. E quem sabe, depois de passar pela mentoria da HBS, sendo mentores da HBS, quando vocês entrarem aqui, tá? Então é isso. Um beijo, boa noite e mantenham contato. Tanto no nosso Instagram aí. Vou tentar ver se vai ficar salvo. Eu não sei, ainda não sei, gente. Mas se ficar salvo, vocês vão receber. E valeu, pessoal. Obrigado demais por terem comparecido. Qualquer coisa, mandem mensagem depois. A gente vai estar super feliz de ajudar vocês. Valeu, tchau, gente. Boa noite.